Você já parou para pensar o que é a vontade de Deus? Quero ler um texto. Eu digo que a gente, como batista, nossa história é muito bonita. A gente teve coragem de tentar unir o que era contraditório. A gente uniu a soberania de Deus e unimos a liberdade do homem. Sabia que nós, como batistas, fomos os pioneiros nisso? Em falar sobre o livre-arbítrio do homem e a total soberania de Deus sobre a humanidade. Tem um grupo que é totalmente o homem que decide tudo. E já tem outro grupo que é totalmente Deus decide tudo. Eu quero compartilhar com você, talvez não é o que você pensa, e repensar é para quê? Não é para mudar de pensamento, é só para repensar, né? Você tem que mudar de ideia, amém? Não estamos aqui para convencer ninguém. Mas de repensar, você repensar, eu penso desse jeito, vamos repensar com o Eduardo, talvez de um jeito diferente. Não vou me aprofundar muito no tema de hoje, porque ele é extenso, falar sobre a vontade de Deus, mas ele é muito simples, Jesus resumiu em poucas palavras. Eu quero convidar você a abrir Romanos 8. Vou pegar o texto mais polêmico aí para os teólogos, já vou entrar chutando o pau da barraca. Romanos 8, a partir do versículo 28. Romanos 8, 28, a minha versão diz assim: sabemos que Deus age. Quem está escrito aí na sua versão Bíblia? Tem com a Bíblia aberta aí, irmão? Deus age em todas as coisas para aqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Pois aquele que antes conheceu, grava aí, antes conheceu, e também o predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que sejamos o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Jesus, de graça, sem nenhum esforço humano, todas as coisas? Paizinho, muito obrigado por esse momento tão bom de estar com família, reunido nesse lugar que separamos, Senhor, para te adorar, nesse momento como igreja aqui na Pimenteira. Conduza, meu Pai, a gente na tua vontade, Senhor. Nos faz repensar a tua vontade. Mas quem pode, Senhor, sondar a tua mente? Assim já disse o poeta. Quem pode sondar a tua mente? Nós oramos, entendendo a nossa pequenez, sabendo que o Senhor é soberano sobre toda a criação. É no nome do teu Filho amado Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, eu fiquei pensando sobre repensar a vontade de Deus. E Romanos, a gente sabe que foi escrito por Paulo. E Paulo, ele queria trazer uma resposta aos irmãos de Roma. Eu aprendi na minha leitura bíblica que a gente deve falar aquilo que o texto está falando e não com aquilo que a gente quer botar em cima do texto. Quando a gente olha para Romanos, a gente vê Paulo destacando a soberania em Deus de salvar o homem. O tempo inteiro. Do começo ao fim, é mostrando a garantia que aqueles que receberam Jesus Cristo, eles são salvos e nada muda isso. Em Hebreus, por isso que alguns acham que não é Paulo que escreveu Hebreus, mas eu acho que tenho quase certeza que foi Paulo que escreveu Hebreus. Em Hebreus, Paulo já chama a responsabilidade do homem de não voltar para os sacrifícios, para a lei, mas sempre voltar para Jesus. Ele põe a responsabilidade do homem, ele olha, não volte aos sacrifícios, porque Jesus é a expressão exata de Deus. Em Jesus habita nele toda a vontade de Deus. Então Paulo, ele traz em Romanos, que eu acabei de ler, uma certeza da salvação produzida exclusivamente, como o Enzo abriu aqui, pela vontade de Deus. Mas chega em Hebreus, ele dá um convite àquela comunidade de Hebreus, dizendo assim, ó, eu espero, em Hebreus 6, que é um texto polêmico, que alguns acham, para mim é tranquilo só ler o texto todo, ele traz assim, olha, eu espero coisas muito mais preciosas de vocês, e quero que vocês entendam que há uma âncora bem firme levada lá no Santo dos Santos, em Cristo Jesus. E fala assim, olha, mas cuidado, não volte ao templo. Não volte às obras humanas, não volte aos sacrifícios, não volte aos rituais judaicos. Não misture a graça com a lei, ou com o fermento fariseu. Lembra que Jesus ele disse o seguinte assim,
aos discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. Quem lembra desse texto? Em Mateus 16. A discípula achou que era comida, aí Jesus falou, não estou entendendo nada. Eu estou dizendo que é acerca do ensinamento e das práticas que eles fazem. Então, a fé cristã é o chamado ao contraditório. Um Criador que se fez carne. Um Deus que salva e morre na cruz. Não adianta você achar que você vai entender todos os pontos. O bom cristão é aquele que pega o que não é explicado e junta com o que é explicado. Ah, mas como que pode Deus ser soberano? Mas como que pode ter o livre-arbítrio? Como pode ter o livre-arbítrio e a soberania de Deus ficar intacta? Como que pode isso? E talvez você já fez algumas perguntas que eu anotei aqui, olha. Deus está vendo isso que está acontecendo comigo? Será que isso é a vontade dele? Quem não orou assim? Deus só está vendo isso que está acontecendo. O senhor está vendo essas coisas que estão acontecendo? O senhor está vendo? Você pode ter feito outra pergunta assim, olha, será que ele se importa realmente comigo? Diante de uma tragédia, você fala, será que Deus se importa comigo mesmo? Por que isso está acontecendo comigo? Você já fez essas perguntas para Deus? Você já fez essas perguntas quando você estava passando por algum momento difícil? É interessante que ninguém faz essa pergunta quando você, assim, tá tudo bem, né? Mas será que Deus está vendo isso? Eu estou tão bem, eu sou tão pecador, isso é vergonha. Será que eu não tenho um juiz para me julgar, não? Eu estou tão bem, está tudo tranquilo aqui em casa. A gente só faz a pergunta, ao contrário, quando as coisas é o quê? Quando dá ruim. Mas quando dá bom, né, como o mineiro diz, quando dá bom, ninguém reclama. Quando dá ruim, não reclama. A pessoa chegou para mim no comércio e fala assim, e aí, como é que tá a agenda? Eu falei assim, tá bom, porque tá sempre bom, porque eu tô para trabalhar. Aí eu reclamo é com os meus números. Reclamo é com os gerentes. A gente tem algumas metas que a gente tem que tentar alcançar. Mas no dia a dia, mas tá bom para danar, não era nem para me existir. Então, você consegue entender que a gente faz as perguntas nos momentos oportunos para a gente? Então, eu quero começar a colocar que o texto diz que o Pai age em todas as coisas para o nosso bem. Então, ele age, não é ele faz. Aqui que está o detalhe. Não é Deus que faz todas as coisas. Ele age. No original é age. A palavra age é energismo. É de onde vem está tudo unido. Em grego a palavra age é essa. Que está lá no texto de Romanos 8, 26, 29. Então Deus ele age. Então, se é uma sintonia, a palavra é sintonia ali no original. Se acontece um mal com a gente, Deus ele age com aquele mal para ajudar, trazer alguma resposta para a nossa vida. Alguma resposta. Há um texto de Gênesis, que eu já tenho esse texto no meu coração há muitos anos. Gênesis 50, versículo 20. Que José disse assim, o mal que tentaram contra mim, Deus transformou, ou Deus agiu e transformou em algo bom. Mas ele passou por quantos anos? Alguns dizem que é 27 anos, outros dizem que é 17 anos. Ninguém consegue chegar a um número consenso do sofrimento dele preso. Até quando ele foi jogado lá no lugar lá, depois foi vendido, e depois ficou preso. Ninguém chegou a um consenso muito certo da idade. E quando ele já era um governador, ele disse assim, olha, Deus agiu no meio desse todo o mal que estava acontecendo para transformar em algo bom, para salvar a minha vida, e salvar a vida de vocês, e salvar a vida de muitas pessoas. Então eu entendo o seguinte, as dores, os males da nossa vida, muitas vezes até essa conquista, não é um agir não é Deus fazendo aquilo ali acontecer. Porque, gente, eu nunca entendi, assim, desde criança. Eu me lembro que no velório da minha avó, era muito pequenininho, da avó Lola. Todo mundo que falou no velório dela falou assim, foi a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus. Eu, criança, que ficou sentindo o cheiro da minha avó, por anos. Até agora, assim, eu sei o cheirinho dela. Eu sinto aqui, olha, era uma criança.
Eu sei da escova que ela ficava penteando o cabelo dela assim, uma escova branca. Era criança, ela ficava... Aí tu chega num ambiente que naquele momento a vida, minha avó era importante. Foi a vontade de Deus. Nossa, gente. A gente tem que repensar o que a gente fala que é a vontade de Deus. Acontece uma tragédia, a gente joga nas costas de quem? De Deus. Aí tem um menino bonito, uma menina bonita, e fala assim, tentação, né? A gente joga boniteza no lugar de quem? O diabo. A beleza do diabo. A tragédia, caiu, matou um montoeiro, gente. E fala assim, Deus sabe o que faz. Dá vontade de esfaquear as pessoas quando eu ouço isso. Rodrigo, tá seguindo o pastor muito doido? Rodrigo tá ali, meu Deus. Consegue entender? Então a gente tem que repensar, e talvez a gente está soltando palavra aos ventos, sem pensar nada. Gente. A gente só fica repetindo como um papagaio. Então, não é Deus que faz todas as coisas. Foi Deus que foi lá, talvez para alguns pode pensar, mas eu estou só repensando a vontade de Deus. Para alguns, acho que foi Deus que foi lá e fez Adão comer o fruto. Para arrebentar com você, te dar espinha, fazer você criar pneus, você ficar doido com tipo de doce, o que é gostoso a gente quer. Foi Deus que foi lá e fez isso. Não foi, gente. Vocês veem a oração do Pai Nosso? É muito claro, só você orar o Pai Nosso e ver o que está falando lá. Vou chegar lá daqui a pouco. Então, quando a gente entende que mesmo em meio às nossas escolhas e aos nossos acertos, Deus age para fazer algo bom ao nosso redor, mesmo as nossas escolhas de fazer algo bom e algo ruim, Deus age no meio disso para mudar a história. Porque nada que gera morte tem a vontade de Deus. Nada que gera morte tem a vontade de Deus. Ele mostra isso desde a criação. A morte nunca foi projetada para o homem. Vamos caminhar mais um pouco, amém? Então entenda o seguinte, as suas dores, Deus pode transformar elas em um ambiente que pode gerar cura em você e nas pessoas ao seu redor. Mas nem todo mundo vai gerar, porque alguns vão entender o movimento que Deus está fazendo e outros não vão entender. Porque eu me lembro num velório em Minas, eu fui, e era um menino da Assembleia de Deus, tinha se suicidado, dentro da casa dele, depois de um culto. E foram 5 pastores nesse velório, eu fui convidado a estar nesse velório em Licina, que eu era o cara que mais fazia velório lá em Licina. Nem o padre ganhava de mim. Chegava um bebinho lá e falava, meu pai morreu, vamos lá, pastor, orar por ele. Eu ia lá, orava. Todo dia quase eu estava no velório, era o cara mais conhecido do cemitério, era eu. Que falou, nossa, tu menos gosta de fazer velório que tu mais está fazendo nessa cidade. Eu falei, meu Deus do céu, bem. Aí, como os pastores todos chegaram lá e falaram que a morte daquele menino foi o quê? A vontade de Deus. Aí eu com o meu professor no seminário, que ainda era pastor já, e estava terminando meus 6 meses que faltava para o curso seminário. Meu professor Felipe, ultra calvinista, dizia tudo assim, tudo é vontade de Deus. Aí eu cheguei naquele dia na sala, meio quietão, e caiu naquela disciplina, como que Deus faz as coisas, como naquele dia que ele ia falar, eu falei assim, pastor, como que eu faço isso na segunda-feira? Porque segunda-feira o negócio da teologia tem que servir para segunda-feira, pastor. Porque segunda-feira passada eu fui no velório de um rapaz que tinha saído de um culto de oração e suicidou com uma corda em casa. E o rapaz era crente. Era um menino de oração, mesmo que jejuava. Não era era um menino que orava, jejuava. Como eu vou chegar e vou falar que é a vontade de Deus, pastor? No leito daquele caixão com a família ali? Não, mas não sei o quê, mas não. Eu só queria uma resposta. Então, a vontade de Deus, a gente tem que repensar a vontade de Deus, que às vezes é a nossa vontade. Sabe qual é o problema? Que muitas vezes Deus não se parece com aquilo que a gente quer que ele se pareça. Aí a gente, quando Deus não se parece com aquilo que a gente quer que ele se pareça, a gente fica meio frustrado. Ou a gente se apega a um negócio que não é verdadeiramente verdade aquilo, para satisfazer o quê? Um pensamento que você tem, não a ser de Deus.
E se Deus não quiser decidir nada acerca da tua vida? E se Deus for esse ser, Thalita, que não decide nada acerca da tua vida, é você que escolhe onde você vai trabalhar, onde tu vai morar, qual país você vai frequentar. E se Deus escolheu só o ventre onde te colocou? E até teu pai você pode escolher, você pode até mudar de família. Quantas pessoas que não conhecem o pai e assumiu outros pais na vida? Ah, foi escolha de Deus, ele não conheceu o pai? Pô, me ajuda, pelo amor de Deus, repense. Mas por quê? Qual é o problema? Porque a gente quer que Deus se pareça com aquilo que a gente quer que ele se pareça. Não, a gente pensa que para a pessoa ser soberana, nossa cabeça. Ah, ele escolheu que essa luz ali fosse branca e eu comprei errado, comprei amarela, botei essa aqui amarela. Aí aquela ali é branca e aquela lá já é neutra. A gente tem que repensar, entender que as nossas escolhas é nossas. As pessoas dizem assim, pastor, Deus tem que mostrar que ele vai casar. Aí vai te mostrar assim. Senta e espera. A escolha é sua, irmão. Tanto que depois você não pode divorciar, porque a escolha é quem? É sua. Quem já passou por essa tragédia, perdoa, pastor. Passou por essa tragédia de divórcio, me perdoa que eu estou falando aqui. Mas a escolha é sua. É diferente se a pessoa te agride. É diferente. Aí eu lembro de uma pessoa, chamou eu a Cristina tá aqui não. E falou assim, pastor, eu não estou sentindo arrepio na espinha mais quando estou com a pessoa, com o meu marido. Aí o Cristina falou assim, você não é adolescente mais não, minha filha. Então, como que você pensa Deus? Aí atrapalha tudo. Deus não tem como pensar, não tem como você sondar a mente, a pessoa de Deus. É só se entregar, irmão. Você está aqui na terra, se entrega a Ele e vai buscando fazer as escolhas certas. Eu me lembro que uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, eu tenho 3 vagas, eu tenho 3 faculdades que eu posso fazer. E eu estou buscando a vontade de Deus. Eu fui assisti um pregador, ele falou que tem que orar, jejuar, que Deus vai mostrar a vontade dele. Eu falei, meu filho, você pode ter 30 vagas de curso. Eu falei para essa pessoa. A porta que você abrir, sabe onde que Deus vai estar? Nela. Porque Deus está em você e não nas escolhas, não fora de você. Nas escolhas. Aí por isso você tem que escolher inteligente. Eu jamais montaria uma padaria para mim. Aí eu até falo, porque não é a vontade de Deus. Não, irmão, é por inteligência. Se tem algum padeiro aqui, perdoa o pastor. Só estou falando bobagem hoje. Porque o padeiro tem que levantar quantas horas da manhã? Não dá para mim, irmão. Esse horário aí que você falou, não dá para mim. Consegue entender? Me perdoa quem montou os hortifrutis. Passei lá de fazer uma caminhada às 7 horas da manhã, ela já estava lá aberta, eu varrendo lá, limpando. Falei, Camila, meus pesos, minha filha. Meus pesos. Eu estou fazendo a minha caminhada, minha loja abre 9 horas. Meu trabalho começa às 9. São escolhas. Consegue? Quem está comigo aqui? Escolhas. Aí Deus vai estar onde? É em você. Aonde? Na padaria, na quitanda, na loja, ou talvez funcionário público, ou político, né? Sonho, presidente. Né? Consegue? Tem caminhando sobre a vontade? Está conseguindo entender? Spurgeon dizia uma frase assim muito estranha. Ele dizia assim, olha, Deus está muito ocupado te abençoando para ficar te explicando as coisas. Aí ele falava, Spurgeon, eu estou direto esse irmão dele, ó. Deus está ocupado demais abençoando você para ficar te explicando os detalhes da vida. Vamos que vamos, é tipo assim, esse vamos que vamos é para minha conta, não falava isso. Gente, as coisas acontecem. Não tem jeito. Debaixo da terra ou do céu, as coisas na terra de Adão acontecem. Boas e ruins. Tem que entender isso. Agora eu estou falando com vocês aqui, talvez amanhã já não estou mais. Isso vai acontecer, não, irmão. O pastor falou que ele... Esquece, não tem nada. Não é a vontade de Deus, irmão. Isso. Então, entenda. O Pai, Ele nos planejou na eternidade. E nos colocou em um ambiente físico que você pode escolher. No lugar físico, as escolhas acontecem. Não sei se eu vou conseguir ser profundo para explicar isso. Nas atmosferas espirituais, a única que governa é Deus e acabou. Acabou.
Mas nas esferas físicas, no qual Jesus fez as coisas espirituais e também as físicas, por isso que eu falo que Jesus está mandando lá no Éden, baseado no apóstolo Paulo. Nas esferas físicas, foi dado o direito de esses seres escolher. Na esfera física, aqui, ó, onde você aparentemente vê. Isso aqui você não está vendo nada disso aqui não, tá, irmão? Ah, eu só acredito no que eu vejo. Sai, ateus, acredito que ver nem cores existe. Isso aqui é energia, né, Fábio? Te aprende isso. Que mantém isso aqui. Cadê o nosso engenheiro? Fugiu. É uma energia que foi colocada aqui, ó, com pressão, forma, prego, ferro, cimento, uma energia que fez isso aqui acontecer. Você não está vendo, isso aqui não existe, isso aqui é uma energia que mantém isso aqui. Então, nesse espaço que a gente consegue assim, tocar em algumas coisas, é escolha sua. Você escolheu vir cá, não foi Deus que te trouxe, irmão. Você escolheu fazer parte da Casa Viva. Ah, pastor, eu estou orando para buscar uma igreja de frequentar. Irmão, você vai ouvir homens falando, não é Deus falando. Deus não escolheu nada dessas bobagens. Às vezes a pessoa chega na igreja e fala comigo, não, pastor, eu estou visitando, eu estou orando. É diferente assim, olha só. Uma pessoa madura fala assim, pastor, eu estou visitando algumas comunidades, que eu quero ver qual que eu me encontro melhor. Aí evoluiu a espécie humana. Ah, não, eu quero ver um Deus na revelação. Aí eu fico aqui, Deus me mostra aqui, papapá. E mexer com vocês tudo, fazer um show danado. É só usar o dom que foi dado para usar lá secretamente, começar a falar umas línguas estranhas, aí ia começar a mexer e tal. Então Deus, ele planejou você na eternidade, botou você no ventre da sua mãe, você veio para esse lugar aqui que a gente faz matérias acontecer. Aqui as escolhas é minha e sua. Pastor, Deus não pode intervir. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o natural ele não intervir. Só que a gente acha que o natural é ele intervir. E se é burrice nossa? Ou minha de pensar, ou sua de pensar. Não sei. Olha só. Deus ele pode intervir ele pode intervir. Falar assim, olha, eu vou pegar o Emerson, a força, igual eu fiz com o Jonas, e vou fazer ele virar profeta. Ele pode. Mas não é o natural. Até esse negócio de chamado pastoral. Isso é bobagem, gente. Eu fui criado nesse ambiente. Você foi chamado. O apóstolo Paulo fala assim, boa coisa você escolheu, Timóteo. É uma escolha. Eu posso assistir hoje e falar assim, não vou ser pastor mais. Não vou ser e vou ficar só cuidando da minha família. Deus ia me amar do mesmo jeito e nada ia mudar. 1 Pedro 1. Quem pode ler para mim? Do versículo 1 ao versículo 2. Aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no mundo. Então ele está falando para quem? Os eleitos de Deus. Ele vai explicar como que você foi eleito. Vamos lá? Na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Eleito de acordo com o quê? Pré-conhecimento. Deus já sabia que você ia escolher por Jesus Cristo, porque Deus te dá o quê? Escolha. E como que Deus predestina? Olhando para as tuas escolhas. Gente, Jesus disse que Deus não é Deus de morto, mas de vivo. Toda a realidade humana está diante de Deus, olha. O que está diante do Pai é, olha, ele fazendo Adão, ele dizendo assim, haja luz, e a ceia acontecendo, está tudo diante de Deus na mesma hora. Eu estou conseguindo explicar a você? Quando Deus olha para a nossa história, para a tua história, ele vê uma maquete prontinha, Fernando. Tudinho assim, ao mesmo tempo, olha. Einstein explicou isso. Fora do tempo não existe tempo. Mas isso não foi Einstein. Foi Moisés escrevendo o primeiro livro lá, de Gênesis. Tudo está diante de Deus assim, aberto, olha. Miriam, tua vida toda está diante de Deus aberto. Desde quando ele disse, haja luz, tu já está lá assim, vindo, a tua mãe... Gol! Terminou. Tudo aberto diante dele. Pela presciência das coisas, ele te escolheu. E sabia que a tua escolha seria receber a Cristo como Salvador. É isso. Predestinado segundo o conhecimento que Deus tem de todas as coisas.
Sabe por que eu não sou nem arminiano nem calvinista? Porque os dois, para mim, ofendem aquilo que mais a Bíblia me mostra. É o amor de Deus. Se Deus dá no arminiano, o amor de Deus está atingido. Porque se eu falho em minha moral de vir para cá e passar num ponto e não oferecer carona para quem vir para Pimenteira aqui, eu já estou condenado ao inferno. Porque é por minhas ações e atitudes que eu vou ser julgado diante de Deus. E por calvinista, não quero ser e nunca quis ser também, mas por quê? Porque ofende diretamente o amor de Deus. Porque Deus escolhe pessoas para ser salvo e escolhe pessoas para ir para o inferno. Os dois atingem a natureza de Deus. Quem está comigo aqui? Então, por que ele escreveu Romanos? Para te dar uma garantia, para aqueles que receberam Jesus Cristo, te dar uma garantia que você é salvo e não pelos teus atos morais, mas pelo que Jesus fez na cruz. Ah, pastor, então eu vou ser salvo ou andar de qualquer maneira, irmão? Talvez você é salvo só está andando um tolo, ou talvez você nunca nasceu de novo. Pode ser, a pessoa pode ter nascido de novo e quer andar como tolo ainda. Pode acontecer. A Bíblia tem alguns assim. Mas também pode você se batizou e fez um ritual. Fala comigo aí. Eu aceitei Jesus. Você vai falar, eu aceitei Jesus nessa noite. Receba no meu coração. Aí batiza e não nasceu de novo. Porque experiência religiosa não é experiência, como o Emerson diz. Vai abrir o culto. Não é experiência com Jesus. Então, qual que é a vontade de Deus? Ezequiel 18, 23, a gente começa a entender a vontade de Deus. E já estou caminhando para o fim. Mentira, irmão. Ezequiel 18, 23, diz que a vontade de Deus, está lá no texto, é que ninguém morra, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então já começa a mostrar. A vontade de Deus é o quê? Que ninguém... Mas que todos chegam ao quebrantamento, ao arrependimento, à mudança de pensamento. Então, eu chegar diante de uma tragédia, que algo que gerou morte, falar que é a vontade de Deus, eu estou sendo o quê? Errado. Porque a vontade de Deus não é que gere nenhuma morte. Pastor, mas por que as mortes acontecem? Por causa de escolhas e porque a gente está debaixo da terra, ofendida pelo que Adão fez. Adão botou um vírus em nós de morte. Ah, pastor, mas tem pessoas que Deus cura e outros que não cura. Por isso chama de sobrenatural. Não é o natural. Natural é pegou o câncer e morre mesmo. Pastor que está louco, pastor falar isso. É verdade. O sobrenatural é um negócio que é um mistério chamado oração. A gente ora e o quadro muda. Por que Deus age com esses milagres? Para mostrar que existe uma luz no final do túnel, gente. Mas se Deus agisse em todas as tragédias humanas, escolhido por Adão ou por você, que justiça seria feita na cruz, que ele já está resolvendo tudo de outra caminhada. Por que Jesus chega no túmulo de Lázaro e chora? Ah, porque Jesus era um chorão. Não, o único momento que ele chorou. Porque ele chegou diante da tragédia que o pecado de Adão fez, gente. Então, o que é a vontade de Deus, irmão? A vontade de Deus era um lugar sem tiririca. A vontade de Deus era um lugar sem espinho. A vontade de Deus era um lugar sem erva daninha. Até o Ibama quer sem erva daninha. A vontade de Deus era um lugar que passa sempre cantar. A vontade de Deus é que a tua face sempre esteja diante dos teus filhos. Olha que bonito. A vontade de Deus é que a mãe nunca enterrasse um filho. A vontade de Deus era que todos os filhos conhecessem todos os seus pais. Jesus disse assim, olha, seja feita a vossa vontade como é feita no céu. Seja feita onde? No lugar que é terra, que é tocável, que é material, a vontade de Deus não é feita. Senão o Pai Nosso não seria orado assim. Nas esferas espirituais, a vontade de Deus é completamente feita. Mas por que Deus fez assim? Porque ele é diferente do que você pensa e eu penso. Eu falo, Deus, por que isso deixou essa merda acontecer? Ah, eu brigo muito. Ah, como é fácil. Você não tem problema brigar com Deus. Deus não é uma criança, um adolescente, uma esposa irritada, um esposo chato, que vai ficar bravo, falar uma palavra com ele. João falou assim, eu passo a mão para lá e para cá, eu tenho que apertar o Senhor, eu não se sinto entre os dedos. Cadê o Senhor? Eu ficava bravo. Cadê ele? Eu não tenho esse problema que a gente tem. Aí ele fala, mas por que Deus deixou acontecer? Gente, Deus não é conforme a gente quer que ele seja. Ele escolheu assim, acabou, ele escolheu, nos dá a escolha. Deixa ele escolher, pelo amor de Deus.
Deixa Deus escolher. Só você quer escolher as coisas? Ele escolheu fazer assim. Escolheu botar na mão de Adão essa porcaria e virou isso. E aí? Ele escolheu. Repense as coisas, repense a vontade de Deus. Agora, como que uma mente caída, igual a minha e a sua, vai conseguir querer explicar a vontade de Deus? No sentido amplo, para aqui nós já estamos explicando. Uma vontade a gente já entendeu, que ele não quer que nada morra. Estão comigo aqui? Amém? A gente já entendeu isso. Posso caminhar mais um pouco? Ou para aqui? Vamos caminhar, amém? Tudo pregador, irmão. Então, em Cristo, Deus nos predestinou para a gente ser imagem dele. Você que está sentado e fala, pastor, mas eu ainda faço coisas que eu não queria fazer. Irmão, calma o teu coração. Porque como Jesus é, você vai se tornar. Porque você já se entregou nas mãos de Jesus, agora se lança. Mas tem gente que acha que Deus sabe o que Deus é. Imagina um pai que põe um menino no lugar alto. Eu tinha essa mania, pegava o Samara, jogava ela altão assim, pegava ela, tipo assim, Eduardo. Agora imagina se eu jogo ela e não pego. Deixa ela cair com a cara no chão. Vocês iam ficar tudo o quê? Vocês iam mandar me prender, me matar, né? Tem gente que acha que Deus faz isso. Que Deus joga o cara para a salvação e deixa o cara meter a cara no chão e ir para o inferno. Gente, a salvação é um se lançar em Deus e deixar Ele fazer as coisas. Aí depois que você é salvo, a condução espiritual é por conta de Deus e pronto. Ele vai conduzir a tua vida e vai te transformando na imagem de Jesus Cristo. Então entenda uma coisa, o Pai, Jesus, em Jesus, Ele não mediu esforço para salvar você, Ele nunca vai medir. Gente, o texto que a gente deu, se Ele nos deu tudo de graça, como é que vai te cobrar alguma coisa? Vai te cobrar assim, olha, você tem que ser pastor, você tem que ser levita, você tem que ser isso. Bom, John Piper ele diz uma frase assim, você é o resultado de um plano eterno e não de um acaso humano. Mas você se põe nesse resultado? A gente nunca se põe nesse resultado. Então, Eduardo, ajuda pra gente qual é a vontade de Deus. Bota aí João, lembrei do texto, João 6, versículo 29. João 6, versículo 29 vai explicar qual é a vontade de Deus e a gente vai parar por aqui. Depois vamos botar o 40 também. Jesus respondeu, a obra, você quer fazer a obra de Deus? Quem quer fazer? Amém? Amém. Então tem que dar dízimo, irmão. Amém? Ih, já foi mesmo. Tem que estar todo dia na casa do Senhor, amém, irmão? Aí já tá ruim. Tá ruim vocês frequentar umas igrejas por aí, irmão. Tem que ir na campanha, irmão, amém? Olha só. A obra de Deus é esta, que crê em quem? Naquele que Deus, o Pai, enviou. O que é? O que é a obra de Deus? É o quê? Crer em Jesus. Agora vamos ver mais um pouquinho? Vamos para esse 40, para não falar assim, mas foi uma vez só que Jesus falou, olha. Então perguntou, é o 40 isso? Olha, porque a vontade do meu Pai é que você seja dizimista fiel, frequentador de todas as reuniões da igreja, tomar benção, pastor, porque ele é um homem chamado de Deus, e saber que o sermão dele é o que dei no joelho de oração dele. Amém, irmão? Amém ou não amém? Não amém. Olha só qual é a vontade de Deus, o Pai. Que todo aquele que olha para o Filho, nele o quê? Creia e tem o quê? Qual é a vontade de Deus então, irmão? É que a rosa tem espinho? A vontade de Deus é que você seja engenheiro, Fábio? É que você seja pastor? Pode ser engenheiro, pode ser médico, pode ser pastor, pode ser advogado, pode ser comerciante, pode ser nada, pode ser. A vontade de Deus é qual, irmão? É que todos creiam em Jesus Cristo. Ele tem que repensar a vontade de Deus. Agostinho Codema, ele diz o seguinte, uma frase no livro dele, ele põe assim, a cruz é o maior grito de amor que Deus deu para a humanidade. A cruz, irmão, é o maior grito escancarado do amor. Eu acrescento aqui na fala, e a vontade que Deus tem para o homem. Conta uma história, que um pai ficou vendo um filho no quintal, e eu quero terminar aqui. Um pai ficou, alguma dúvida sobre a vontade de Deus, irmão? A vontade de Deus é que ninguém morra, para a gente fechar esse caixão de uma vez por tudo, amém? E qual é a vontade de Deus? Que todos creiam no Filho dele.
O resto é por nossa conta, irmão, e risco. Ah, pastor, mas aí só deixou com as pernas bambas. Não, irmão. Não se esqueça que quem habita debaixo da tua pele é quem? Na pessoa do Espírito Santo, Jesus habita em você. Então, aonde você está, quem está com você? Se você for abrir uma padaria, Jesus está lá com você. Bem cedo. Jesus tem que levantar cedo pra caramba. Né? Bem cedo. Se você vai montar uma quitanda e chamar menino, você... Bem cedo. Tudo... Se você vai ser um psicólogo, você vai ter que ter um ouvido enorme, né, mulher? Consegue entender o que eu estou dizendo? Então, qual é a vontade de Deus, irmão? Ah, mas será que eu estou fazendo a faculdade certa? Talvez não escolheu bem, aí não tem nada a ver com Deus, irmão. Ah, para casar, escolheu mal. O cara é um canário, menino um canário, o cara respeitava o pai, não respeitava você, batia na mãe, era agressivo, e papai depois vai chamar o pastor para orar. Que um pai estava observando um menino no quintal, assim, sempre gostava de ver o filho dele. E o filho dele, quase todo dia que estava no quintal, pegava uma pedra lá e começava a querer virar essa pedra. E ele nunca conseguia virar. E um dia o menino insistindo com essa pedra, o pai falou, vai mais forte, meu filho. Aí o menino, tô indo, pai, tô indo, foi indo. E o menino, pai... Aí o pai falou assim, usa toda a tua força. Aí o menino falou, pai, eu desisto, já usei toda a minha força. Aí o pai falou assim, você não me convidou para ajudar a virar pedra? A gente não convida. A gente não convida. A gente não escolhe Deus participar das coisas. A gente não convida. Então, nem a vontade de Deus não é feita aqui na terra. Você tem que entender isso. Só é feito quando você entrega a tua vida a Jesus. Sabe que hora que o reino de Deus se cumpre aqui na terra? Quando uma pessoa se converte. Por isso que tem alegria onde? Porque a vontade do Pai foi feita. Por isso, quando você entrega a tua vida a Jesus, há uma festa no céu, porque os anjos falam assim, a tua vontade foi feita no mundo material. Na terra do injusto, o justo paga o preço, diz o provérbio. Jesus pagou o preço. Vamos orar para a gente ir embora?